Um Conto de Natal, do britânico Charles Dickens, é certamente uma das histórias mais difundidas da literatura ocidental. Hoje, eu estou aqui na livraria Leitura do Shopping Guatemi, em Fortaleza, parceira do canal, para apresentar para vocês duas edições lindas. Uma bem prática, a minha edição é essa edição aqui, Pocket, é uma edição de bolso, texto integral, apenas traduzido. E a outra edição, gente, é muito fofinha, muito interessante, é uma edição muito bacana, como vocês podem ver, ela é toda ilustrada. No entanto, ela sofre algumas adaptações, certo? Algumas interferências para estar de acordo com as ilustrações. Olha só que ilustrações lindas que eu compartilho aqui com vocês. Bom, então eu compartilho aqui com vocês essas duas edições. É uma história que vale muito a pena ser lida, é uma história que, como vocês vão ver, ela serviu de base para muitas outras histórias e vários outros personagens, inspirando aí gerações e gerações. Charles Dickens, ele cria essa obra aos 31 anos, em 1843. E nós temos desenhos animados, filmes, animações que são inspiradas no protagonista. Essa história, que apesar de ter como título Um Conto de Natal, é uma espécie de novela literária. Então, eu convido você a assistir agora o nosso vídeo, onde eu conto a história dessa super narrativa do britânico Charles Dickens. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura brasileira e estrangeira de um jeito leve e descontraído. Como vocês já sabem, a história de hoje tem a ver com esse período natalino que nós estamos vivendo. Estamos aí nos últimos 15 dias de dezembro de 2024 e, para dar de acordo com esse momento, eu decidi trazer um conto de Natal do Charles Dickens, que é uma história das mais conhecidas, uma das mais conhecidas da literatura ocidental. Bom, a história é dividida em 5 capítulos. A gente tem um primeiro capítulo em que nós conhecemos o protagonista, que é o Ebenezer Scrooge, a partir da visita de um fantasma do amigo chamado Marley, Jacob Marley. O segundo, o terceiro e o quarto capítulos mostram pra gente a visita de espíritos natalinos e o último é intitulado como O Fim de Tudo. Então vamos aqui contar a partir dessa cronologia do próprio livro, tá bom? Antes eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ouvir boas histórias, comenta, curte, compartilha, e se ainda não é seguidor aqui do canal, eu peço que você ative o sininho, comece a seguir, porque aí toda vez que eu publicar o comentário de um livro novo, você vai estar avisado e aí você vai poder acompanhar uma ótima história. A nossa história começa com a visita de um fantasma, do fantasma do Jacob Marley ao Scrooge. O Scrooge é um homem extremamente avarento, ele é ranzinza, ele é egoísta, zero empatia, é um cara que não gasta o dinheiro dele nem para o próprio benefício dele. Ele vive num prédio velho, caindo aos pedaços, num escritório que não é muito confortável, e ele está sempre juntando mais e mais dinheiro. O grande deus do Scrooge é o dinheiro. Um paletó. Isto são roupas, Sr. Cratchit. Foram inventadas pela raça humana como proteção contra o frio. Uma vez adquiridas, podem ser utilizadas indefinidamente para o fim proposto. Carvão queima. Carvão é momentâneo e carvão é caro. Não se queimará mais carvão neste escritório hoje. E aí ele recebe a visita de um fantasma, do sócio dele.
Esse sócio havia morrido na véspera de Natal, mas 7 anos antes. E esse sócio aparece de um jeito meio assim vinculado a um realismo mágico. Ele avisa ao Scrooge que Scrooge receberá a visita de 3 espíritos. Ele não deixa muito claro o que isso significa. O próprio Scrooge, que é um homem muito cético, acha que ele está tendo algum tipo de alucinação, mas no decorrer do tempo a gente percebe que ele realmente recebe a visita de 3 espíritos do Natal. Antes do Marley chegar, a gente conhece que a vida do Scrooge é uma vida sem significado profundo, porque ele pensa só nos ganhos, no empréstimo que ele faz de dinheiro a juros muito altos. Ele só pensa no lucro, ele só pensa em dinheiro. Ele recebe a visita do único sobrinho que ele tem, que é o Fred, filho da irmã que já havia morrido. O Fred convida o Scrooge: tio, será que você não gostaria de passar o Natal comigo, com a minha família? E o Scrooge acha essa coisa de Natal uma bobagem, uma grande besteira, acha que é perda de tempo. Então ele se despede do sobrinho de uma forma rude, como normalmente ele era, e o sobrinho vai embora. A gente também conhece, antes da visita do fantasma do Marley, um empregado que o Scrooge tem, que vive numa situação muito insalubre. E a vida do empregado era bem ruim do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista amoroso, gente, o empregado tinha uma família queridíssima, uma família super afetuosa. Ele tinha um filhinho chamado Tim, que é um personagem super importante, que tinha problemas físicos. Ele era uma criança deficiente, era uma criança mais frágil. Então, ele realmente trabalhava de uma forma praticamente escravizada, sobretudo por causa desse filhinho doente. Então, o Bob vai para casa, né, véspera de Natal, para ficar com a família. O sobrinho já tinha ido embora e é quando o Scrooge, quando vai se deitar, recebe a visita do Marley, e o Marley avisa dos 3 espíritos que irão visitá-lo. Vale ressaltar que o Marley disse que nunca se libertou do local, que ele estava sempre ali, que ele mesmo não entende por que naquele momento o Scrooge conseguia vê-lo e não o via anteriormente. O Marley, ele anda com uma corrente amarrada à cintura e é um espírito, um fantasma muito, muito triste. No segundo capítulo, a gente tem a visita do primeiro fantasma. E é o fantasma dos natais passados. Então, de uma forma mágica, o Scrooge é levado por esse fantasma, o fantasma se apresenta para ele, o fantasma é muito iluminado, e ele é levado para o período da infância, da adolescência e já ali o iniciozinho da fase adulta. Então, nós conhecemos a infância do Scrooge. A gente conhece a irmã dele, a Fanny, que morreu pouco tempo depois de ter dado luz ao Fred, né, que nós conhecemos lá no primeiro capítulo. A gente conhece também uma personagem bem importante, que é a Belle. A Belle é a ex-namorada, era quase a noiva mesmo, estava pertinho de se casar com o Scrooge, no período lá do início da fase adulta. Mas ela termina a relação com ele, mesmo gostando dele, porque ela diz que ele não era mais a mesma pessoa que ela tinha conhecido. Ele tinha um foco na vida, que era dinheiro, e ela não queria isso. Ela estava muito triste porque a prioridade da vida dele era o lucro, eram as questões financeiras. A gente conhece que ele teve uma infância agradável no período em que ele ainda gostava do Natal, mas logo depois, no início do segundo capítulo, a gente percebe que ele recebe a visita do segundo espírito. Quando o segundo espírito chega, ele ainda está bem desnorteado com tanta coisa que ele viveu magicamente com a visita do primeiro espírito, né? Em que ele reviveu, ele conseguiu ver de uma forma praticamente fotográfica tudo que ele tinha, toda a infância, toda a adolescência, o comecinho da fase adulta, né? Quando nós chegamos e conhecemos, o leitor conhece o segundo espírito, aí a gente tem o espírito não mais dos natais passados, mas agora do Natal presente. E esse espírito do Natal presente, ele é gigante, gigante mesmo. É como se o Scrooge ele fosse bem pequenininho.
né? E o espírito ele fosse gigante e ele vai levando o Scrooge para ver várias situações ali do presente, sendo que as pessoas não estão vendo o Scrooge, né? Então o espírito do Natal presente sai pelas ruas de Londres e o Scrooge vai vendo as pessoas se preparando para o Natal, as pessoas felizes, as pessoas envolvidas com aquele momento, nesse momento que a gente está vivendo, né, o momento do Natal, que é um momento assim tão cheio de boas energias, e ele vai vendo isso. Ele inclusive visita alguns lugares, o espírito do Scrooge, né, junto lá do espírito do Natal presente. Ele vai até a casa do sobrinho e percebe que está todo mundo lá reunido, né, e ele tinha negado participar. As pessoas estão começando a se preparar, na verdade, para o Natal, para a festa de Natal. Ele vai até a casa do Bob, do empregado, e lá ele conhece o Tim, o espírito do Scrooge, né? Conhece o Tim, que é a criança deficiente, a criança que chama tanto a atenção do leitor, porque a própria família tem muito cuidado com o Tim. Ele tem uma muleta, a criança, mas o pai gosta muito de levá-lo nos braços para ter cada vez mais contato com essa criança. O espírito do Natal presente leva também o Scrooge a lugares mais distantes. Por exemplo, os seguranças de um farol, então bem longe da praia, que apenas 2 homens, movidos pelo espírito do Natal, eles decidem parar, eles dão as mãos e eles começam a fazer boas reflexões. O espírito também leva o Scrooge até lugares, diz no texto que são lugares bastante profundos da terra, onde mineradores param ali um pouco de trabalhar para refletir sobre o espírito do Natal. Então ele conhece pessoas que vivem em situações financeiramente não tão confortáveis como aquele tinha, mas que não deixam de viver um momento de afeto, um momento de empatia, de misericórdia, de carinho, de atenção, de boas energias. Então, o Scrooge já está muito tocado no final do segundo parágrafo, do segundo capítulo. No terceiro capítulo, a gente tem a visita do Natal futuro. E aí, a visita do Natal futuro não é nada agradável para ele. Ele que já estava super tocado com a visita dos espíritos anteriores, quando ele recebe a visita do espírito do Natal futuro, é bem triste para ele. Porque ele vê o próprio túmulo. E ele vê que as pessoas, em geral, elas até debocham. Elas até falam, eu pensei que ele já tivesse morrido, não vai fazer falta para ninguém. Mas ele vê, o espírito do Natal futuro mostra que a família do Bob e a família do sobrinho, eles sentem, por mais que eles não tivessem sido bem tratados. E quando o Scrooge volta, ele acorda na realidade mesmo, então ele sai de casa e ele pergunta para uma criança que está passando, menino, que dia é hoje? E o menino acha estranha aquela pergunta, mas o menino diz, olha, hoje é dia de Natal. Então ele diz, então tudo isso aconteceu, essa visita do fantasma, do Marley, dos 3 espíritos em uma só noite, tudo bem, os espíritos podem fazer isso. Então ele pede para comprar um peru enorme, para levar para a família do Bob, né? Ele manda entregar lá, ele recebe o Bob quando o Bob volta ao trabalho e ele diz que vai dar um aumento, que não vai ser mais aquele chefe que ele havia sido durante tanto tempo, e ele se torna praticamente um segundo pai para o Tim. E na noite de comemorar o Natal, ele chega, como no milagre de Natal, à casa do Fred. E o Fred, que o tinha convidado no comecinho do texto, realmente fica surpreso. Tio, que bom que você veio e você está aqui com a gente. Então, pessoal, esse texto é um texto assim, que foi muito... Ele é muito otimista, é um texto que mostra que as pessoas elas podem mudar, elas têm a oportunidade de mudar, dando a real importância ao que de fato é importante, que é o espírito de solidariedade, é o espírito do amor, do afeto, da gratidão, da empatia, de cuidar de todos. Nesse texto, no final, o Scrooge ele vê 2 crianças, um garoto e uma garota. O garoto é a personificação da ignorância.
e a menina é a personificação da necessidade. São duas crianças esquálidas, raquíticas, são duas crianças que mostram situações que a sociedade global deve combater: a ignorância e a necessidade. Eu queria deixar duas dicas para vocês. Se você gosta de texto que acontece, histórias que acontecem no período de Natal, eu gostaria de deixar uma dica de um conto da Lígia Fagundes Telles, que foi publicado em 2000, que se chama A Chave na Porta, que também tem ali um realismo mágico. Depois você me conta aqui no comentário se você quer que eu conte essa história da Lígia para vocês. E o segundo se chama A Menina dos Fósforos. É um conto do Andersen, publicado lá em 1845 e que já foi adaptado por outros escritores, como Ricardo Ramos. Então ficam essas duas dicas para vocês. Eu encerro a minha fala aqui com vocês dando algumas dicas de filmes que tiveram como referência um conto de Natal do Charles Dickens. Então eu vou mostrar só alguns, porque existem muitas intertextualidades. O primeiro, e o mais conhecido de todos, é o Tio Patinhas. Lá na história ele é conhecido como Uncle Scrooge. O Tio Patinhas é o ícone da avareza. Nós temos também, em 1992, os Muppets adaptaram a obra no filme The Muppet Christmas Carol. Nessa obra, o Michael Caine está no papel de Scrooge e Caco, o sapo, no papel de Bob Cratchit. Gonzo aparece no papel do próprio Charles Dickens. É possível encontrar também uma referência no filme Shrek, uma referência que eu acho linda. Na parte final, quando os personagens cantam juntos, o bonequinho de gengibre diz, apoiado numa muleta: Deus abençoe a todos. E essa é uma fala do Tim, que também, lá no momento do Natal, ele diz isso, e o bonequinho lá do Shrek repete exatamente essa frase, e o bonequinho do Shrek, ele é deficiente. Bom, gente, então eu encerro aqui minha conversa com vocês, desejando a todos um ótimo Natal, que 2025 seja um ano de muita luz, um ano de muita fé, um ano de muito amor para todos vocês. Até o próximo vídeo.